Vamos a mais nossos vídeos, estudando CC com a notação científica, em continuidade ao vídeo anterior. Neste vídeo faremos as operações com essas notações. Agora, em primeiro lugar, vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre o nosso vídeo anterior. Para que você tenha um número x em notação científica, nada mais nada menos é quando você tem esse número escrito nessa forma, de um número real qualquer vezes 10 elevado a n. Em outras palavras, de um produto de um número real por uma potência de 10. Só que aqui temos algumas condições a ser dita. Ou seja, a condição A, ou seja, o número A, ele sempre vem ser um número real que deve estar de 1, ou ser de 1 a menor do que 10. Multiplicado por essa potência de 10 elevado ao n, onde esse n não tem problema de existência. Ou seja, ele é positivo quando representamos grandes números, e este n, ele é negativo quando representamos números pequenos. Um pequeno exemplo, ou melhor, dois pequenos exemplos a respeito. Se você precisa escrever 5.000 em notação científica, você verifica um detalhe. Se você deslocar a vírgula apenas, que em 5.000 subtende que a vírgula está aqui após o último zero, se você deslocá-la apenas uma casa para a esquerda, isso não vai acontecer, porque aqui ficamos com 500. Duas casas para a esquerda, ficamos com 50, ainda não satisfaz a condição do A. Então, senhores, quando deslocamos a vírgula até antecipar o 5, né, que em 5.000, a vírgula está após o último zero. No deslocamento das três casas, aí sim ficamos com 5, que satisfaz o critério de 10 elevado a quantos? A n. Mas o nosso n vai valer quantos, senhores? Aqui, deslocamos três casas para a esquerda até atingir o primeiro algarismo significativo. E se isso aconteceu, deslocamento da vírgula para a esquerda, o nosso n, trabalhamos com ele positivo. Então, 10 ao cubo, a 3 ou a mais 3. Outra maneira de redigirmos isso aqui na notação é 5 vezes 10 ao cubo. Porque subtende que 5 é inteiro, podemos escrevê-lo assim, e 10 a mais 3, simplesmente 10 elevado a 3. E no caso de 3 milésimos, vamos deslocar a vírgula agora para a esquerda? Não, né, gente? Não tem sentido. Vamos deslocar essa vírgula até encontrar o primeiro algarismo diferente de zero e dar um saltozinho aqui, ó. Ou seja, desloca-se ou deslocamos 3 casas para a direita, e quando você desloca 3 casas para a direita, trabalhamos com n com valor negativo. Ou seja, no caso, ficamos com 3 vezes 10 a menos 3. Ou ainda, na notação propriamente dita, 3,0, né, que é o 3, vezes 10 a menos 3. Bem, gente, aí então uma pequena revisão sobre o vídeo anterior. Vamos ao próximo. Se temos aqui ainda uma revisão para as nossas operações, só que com um detalhe mais objetivo, se você tem que ou possui um número maior do que 1 e precisa escrevê-lo na notação, como é que você em geral faz de uma maneira bem rápida? Primeiro, você desloca a vírgula para a esquerda, porque em 5.234 a vírgula está após o 4, até atingir o primeiro algarismo do número. Então, vamos deslocar essa vírgula até atingir aqui o 5. E aí, gente, quando fazemos isso, já temos o número na condição do A, né? Que o A, repetimos, deve estar ou ser de 1 ao 10, incluído 1, né? Aqui já está satisfazendo a condição do A e a condição do expoente, do valor do n, ó. Número de casas deslocada para a esquerda, o n a vírgula, né, deslocada para a esquerda, lhe dá um expoente de potência 10 positivo, ou seja, maior do que zero.
Então, aqui ficamos com 5,234 vezes 10 elevado ao cubo, ou a mais 3, como queiram. Vamos a um outro exemplo. Se temos 18.672 inteiros e 3 décimos. Isso aqui não está em notação, porque o 18.672 está bem distante de 1 ao 10, né? Da condição do A. Então, vamos ter que deslocar essa vírgula até atingir o primeiro lá, ó. No caso, e repente 1,86723 vezes 10 elevado a 4 positivo. Motivo, deslocamento para a direita. Então, senhores, aí uma maneira bem rápida de você fazer o caso dos números maiores que 1. E no caso dos menores do que 1, é praticamente o mesmo, só o trabalho ao contrário. No caso, vamos ter que deslocar a vírgula para a direita, e quando deslocamos a vírgula para a direita, trabalhamos com o expoente do 10, a potência do expoente 10, a potência de 10, melhor dizendo, o expoente negativo. Então, senhores, vamos ter que deslocar para a inscrição desse número na notação, a escrita desse número na notação, vamos deslocar 2, 4, 6 casas. Então, vai ficando quem? 2,67 vezes 10 a menos 3. Então, neste caso, deslocamos a vírgula até atingir o primeiro algarismo diferente de 0, damos um salto para ficar na condição do A, e se deslocamos 6 casas para a direita, expoente do 10, da potência do 10, é negativo. E 0,000700701. Vamos ter que deslocar a vírgula mais uma vez aqui para a direita, até atingir o primeiro, dá o saltinho, fica 701, elevado a que deslocamento? A 5 deslocamento para a direita, expoente 10 é o menos 5. Bem, gente, agora sim vamos entrar nas nossas operações. Então, a primeira delas é adição e subtração. Para você adicionar números ou subtrair, né, você deve se preocupar primeiro, nessa condição de notação científica, que a potência do 10 possui o mesmo expoente. Em outras palavras, você deve colocar os números na mesma potência de 10. E depois, é só adicionar ou subtrair essas respectivas partes numéricas. A parte da potência você repete. Vejamos aqui isso dentro de um exemplo. 1,2 vezes 10 a 13, né? Está na notação. O 2 também está, né? Porque subtende 2,0 vezes 10 a 15. Senhores, as potências de 10, né, não possuem o mesmo expoente. Então, vamos ter que usar isso. Vamos trabalhar com o expoente menor em busca do expoente maior do 10. Então, vamos trabalhar com esse valor em relação a este. Vamos primeiro trabalhar aqui com o valor numérico. Para que 13 passe a ser 15, eu tenho que acrescentar mais 2 aqui. Então, o que é que eu faço? Como eu deslocando para a direita, a esquerda, desculpa, né? Eu tenho expoente positivo, então eu tenho que deslocar 2 casas, ok? Ou seja, aqui vai ficando então 0,01, né, no deslocamento das 2 casas, adicionando mais 2, elevado a 15. Ó, deslocamos 2 casas, passou a 13 mais 2 expoentes, que passa a ser 15, e o restante repetimos. Ora, para chegar ao final, é só agora adicionar os valores numéricos e repetir a potência do 10 elevado a 15. Em outras palavras, podemos dizer que colocamos o 10 elevado a 15 na evidência. Então, gente, 0,012 mais o 2 dá 2,012 vezes, repetimos a potência, 10 a 15. E caso não há diferença, 1,5 vezes 10 a menos 4, menos 5 vezes 10 a menos 5. Vamos partir novamente do menor expoente, ó, que é o menos 5, em relação ao maior. Então, vamos ter que deslocar uma casa, né? Porque ao deslocarmos aqui para a esquerda, vamos adicionar um 10. Então,
vamos ficando com o deslocamento para ficar aqui 0,5 e aqui acrescentamos mais 1, né? Ao menos 5, ou seja, ficamos com menos 4 na igualdade anterior, ao anterior expoente. Bom, ficamos então, repetimos, menos 0,5 deslocamento e 10 é menos 4. Bom, gente, já que as bases, ou que as potências de 10, né, são iguais, 10 a menos 4, vamos operar os números. 1,5 menos 0,5 dá 1, né? E repetimos o 10 a menos 4. Então, senhores, aí uma pequena noção, né? O esclarecimento sobre adição e subtração com notações. A multiplicação das notações científicas, dois valores ou mais de notação, é bem mais simples. Você multiplica os números e adiciona os expoentes das potências do 10. Em outras palavras, aplicamos nas potências do 10 o produto de potência mesma base. Ou seja, 1,2 vezes 10 a 13, vezes 2 vezes 10 a menos 5, olha lá, vamos multiplicar os números. 1,2 vezes 2 dá 2,4. E o caso da potência, ficamos com 10 elevado a quem? Aplicando a propriedade aqui abaixo, ó. Ficamos a depender de 10 elevado a 13 mais o menos 5. Repetimos a base, que é 10, repetimos, e somamos expoentes. Ou seja, vamos eliminar esse parênteses aqui na próxima passagem. Repetimos a base e fica-se com 13 mais por menos dá o menos 5. E aí, senhores, 13 menos 5 nos dá o 8. Aqui temos o resultado dessa multiplicação em notação científica, né? Já que 2,4, que é a parte numérica, o nosso A, satisfaz a condição dele estar ou ser entre maior ou igual a 1 e menor do que 10. Agora, se temos 1,5 vezes 10 a 13 vezes 7 vezes 10 a 15. Então, se a multiplicação, repetimos, é o mais prático, multiplicamos as partes numéricas, 1,5 vezes 7, né? Dá 10,5, né? Se tiver dúvida, faça aí ao lado. E produto de potência, mesma base. Vamos somar a base, repetir a base, somar expoentes, no mesmo caso. Então, ficamos com 10 a 5,5 vezes 10 a 13 mais 15 é o 28. Agora, senhores, se o pedido do problema fosse colocar esse resultado, essa multiplicação em notação, cuidado, porque esse resultado aqui não é esse número não está, né, em notação científica. Motivo: para estar em notação científica, o A, o valor numérico, deve estar ou ser de 1, inclusive até menor do que 10. Então, vamos ter que fazer a vinda dessa vírgula aqui para cá, né, antecipar, ficar entre o 1 e o 0, e ficamos a depender de quem? 1,05 vezes 10 a 1. A notação científica do 10,5. Vezes o 10,28. Novamente, produto de potência, mesma base, na condição dos 10 aqui. Vamos repetir a base e somar os expoentes. 1 mais o 28, 29. Repetimos aqui o final. 1,05 vezes 10 a 29. Senhores, a divisão é bem parecida com a multiplicação. Só que agora aqui você vai ter que fazer o quê? Dividir os números. 1,2 dividido por 2. Né? Se fosse 12, daria 6. Então, aqui vai dar 0,6. Dividido 10 a 13, dividido por 10 a menos 5. Divisão de potência, mesma base. Conserva-se a base e subtrai expoentes. Então, vamos ficar com 10 elevado a quem na divisão? 13 menos 5. Ok? Ficamos, então, a depender do 0,6 vezes o 10 a 13 menos 5. Repetimos a base 10, subtraímos 10 menos 5. Senhores, vamos operar esse expoente, repetimos o restante, e vamos ficando com 13 menos 5, dá mais 5. Final, 0,06 vezes 10 a 18. Se bem que não é o final, porque se ele te pedir essa divisão na notação, 0,6, os 6 décimos, é o número escrito, ou este número está escrito em notação científica? Não, né, senhores? Porque
para estar em notação. Repetimos mais uma vez, a margem do erro aqui é alta. Este número deve estar sempre de 1 até menor do que 10. Então, vamos escrever esse 0,6 em notação. Vamos trazê-lo para cá, ó. Precisamos escrevê-lo o 6. Vamos comer um 0 daqui, né? Um 10, né? Então, vai ficando 6 vezes 10 elevado a 17. Ok? Multiplicamos o 0,6 vezes esse 10 a 18. Senhores, 1,5 vezes 10 a menos 3, dividido por 5 vezes 10 a menos 5. Novamente, divisão dos números. 1,5 dividido por 5 dá 0,3. Repetimos, potência, divisão de potência, mesma base, vamos ficar como? 10 elevado a menos 3, menos 5. Dado com essa passagem aqui, dessa jogada desses sinais negativos. Então, ficamos com 0,3 vezes 10 menos 5 menos, passa a ser mais 5. Arrumando esse expoente, 0,3 vezes 10 ao quadrado. Senhores, também não está em notação, ó. 0,3, o A não está do 1 ao menor do que 10. Então, vamos comer um 0 daqui, né? Se eu tenho 0,3 e multiplico por 10, ficamos com 3 vezes 10 como final da nossa notação científica. Ok? Bom, vamos ao próximo. A potenciação. Eleva-se os números ao expoente e multiplicam-se os expoentes das potências de 10. Em outras palavras, essas duas propriedades de potência entram ou agimos ou usamos bastante nesse tipo. Se temos 1,2 vezes 10 a 13 elevados ao quadrado, ou esse produto ao quadrado, vamos aplicar essa propriedade aqui, senhores. Se temos, por exemplo, aqui A elevado ao M vezes B elevado ao N, e este produto ainda elevado a P, esse P é distribuído ou multiplicamos esses dois expoentes. Ficamos com A elevado a M vezes P, vezes B elevado ao N vezes B. Ok? É o que vamos fazer aqui, ó. Subtende que esse 1,2 está elevado a 1, né? Então, nós vamos fazer o que, ó? Vamos ficando com 2 elevado a 1 meio. Desculpa, 1 meio elevado ao 2. Vezes 10 elevado a quem? A 13 e ainda a 2. Distribuímos o 2, ó, com essas duas bases. Essa propriedade. Então, aqui vamos concluir. 1,2 ao quadrado. É ele vezes ele, né? Podemos, então, multiplicar 1,2 vezes 1,2, dá 1,44. Vezes, agora vamos aplicar essa propriedade. 10 elevado a 13 elevado ao quadrado, vamos multiplicar o 2 vezes 3, né? E aí ficamos com 13 vezes 2, que ficamos, então, com o final 1,44 vezes 10 elevado a 26, que já está em notação, porque o número dessa notação satisfaz a condição de 1 ao 10. Senhores, vamos a este outro exemplo de potenciação. Menos 3 vezes 10 a menos 13 elevado a 3. Vamos fazer a mesma propriedade. Menos 3 vai ficando elevado a 3. E o 10 elevado a menos 3 vezes menos 3 vezes 3. Repetimos a base na redação da multiplicação com os expoentes. Então, aqui ficamos a menos 3 vezes 3, dá menos 27. E aqui conservamos o 10, multiplicamos expoentes. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Esse número está em notação? Não, né, senhores? O A é o menos 27, não satisfaz a condição. Então, vamos escrever ele em notação. Vamos trazer essa vírgula para cá. Um pouquinho aqui à esquerda, você já sabe. Trazendo essa vírgula para cá, o expoente vai ser positivo do 10. Ficamos com menos 2,7 vezes o 10 a menos 8. Motivo, a vírgula aqui, ao deslocarmos para a esquerda, ela é com a condição positiva de expoente de 10. E na passagem de produto de potências de mesma base, 8. Bom, gente, a condição da
potência da notação na dependência de radiciação. O que se faz? Praticamente o mesmo trabalho que fazemos com as potências, só que aqui você trabalha com radical. Se temos 4,9 vezes 10 a menos 15 para fazer o trabalho na notação científica, como você procede? Primeiro, vamos aplicar essa propriedade aqui abaixo. Se temos a raiz de índice m de n elevado a p vezes r elevado ao s, podemos fazer o que? A transformação desse radicando em 2 para transformar este produto em 2 radicais de mesmo índice. Ficamos a depender da raiz índice m de n elevado ao p vezes a raiz de índice m de r elevado a s. Que escrito esses radicais em forma de potência, como fica n elevado a p dividido pelo m, expoente é o índice do radical, vezes o r elevado a s dividido pelo m. É o que vamos fazer aqui. Ficamos então, vamos aplicar a princípio essa propriedade. Ficamos com subtêndes que isso é quadrado, para ficar prático da gente conversar. Vamos trabalhando com o índice 2. Então, vamos ficando, trazendo esse 4,9 logo para cá, ficamos a depender de quem? De 49, trazendo a vírgula para a esquerda, ela vem negativa com a expoente de 10, né? Ficamos com 49 vezes 10 a menos 1. E multiplicando pelo já existente, 10 a menos 5, como é que fica esse nosso radical? Podemos dizer que fica a raiz quadrada de 49 vezes o 10 a menos 6. E aí sim, senhores, fazendo essa aplicação, vamos ficando com raiz quadrada de 49 vezes a raiz quadrada de 10 a menos 6. Ora, raiz quadrada de 49 é exato, então vamos extrair. É 7 vezes 10 elevado a quanto? Aí aplica a divisãozinha, né? Menos 6 dividido por 2. Ficamos então com 7 vezes 10 elevado a quanto? Menos 6 dividido por 2 é menos 3. E esta, senhores, podemos dizer, é a nossa condição com a notação científica completinha, né? 7,0 vezes 10 a menos 3. Bom, mas vamos a outro exemplo. 32, raiz quinta de 32 vezes 10 a 20. Vamos aplicar a propriedade. Vamos dar uma arrumadinha primeiro. Fatorando esse 32, ficamos com 2 elevado a 5, vezes 10 a 20. Bom, chegando aqui, vamos aplicar a propriedade abaixo, ou seja, vamos transformar este radical em 2, né? Ou seja, vamos subdividi-lo. Fica então como raiz quinta de 2 a 5, vezes raiz 5 ou quinta de 10 a 20. Ora, raiz quinta de 2 a quinta, você cancela esse 5 com esse 5, ou divide, né? No caso, 5 dividido por 5, aplicando a propriedade. E aqui 10 elevado a quem? A 20 dividido por 5. Ficamos como 2 elevado, 5 dividido por 5 é 1, 10 elevado, 20 dividido por 5 é 4. Pode ficar assim, ou então podemos dizer na notação, 2 elevado a 1 é 2, né, ou 2,0 vezes 10 elevado a 4. Senhores, deixamos a seguir esses exercícios para vocês fazerem um treino, não deixe de fazer, são exercícios bastante interessantes e de reforço do nosso vídeo. No mais, deixamos aqui um pequeno turismo na nossa cidade de Cascavel, né, que aqui é o centro, seu centro histórico, todo esse centro constituído com a sua maioria de casas antigas, e a nossa belíssima praia, um visual da nossa belíssima praia de Águas Belas. Nossa cidade, Cascavel, né, encontra-se a 57 quilômetros da nossa capital, Fortaleza. No mais, senhores, bons estudos e até a próxima.